Bom dia, graças a Jesus. Mais um dia, Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Olha só, palavra de Deus. Deus é fiel, tem vitória para nossa vida. Deus é maravilhoso, tem vitória para nossa vida em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra? Irmão, presta atenção. Irmã, presta atenção. Deus, mais uma vez, soprou do fôlego da vida sobre você. E você está aí ouvindo essa palavra. Se alegra, glorifica. As outras coisas, em nome de Jesus, vão acontecer. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler aqui Lucas 8, versículo 41. Eu vou ficar só no livro de Lucas aqui e só nessa história, tá? De vez em quando a gente faz uma citação ou outra, mas vamos nos manter aqui no livro de Lucas 8, versículo 41 em diante, tá bom? É a história do Jairo. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. Enquanto ele caminhava, a multidão o comprimia. Vamos lá, primeira parte. Irmãos, o que eu quero trazer para nós hoje da parte de Deus, da palavra de Deus? Irmãos, dispense, jogue fora, mande para bem longe toda religiosidade. Por quê? Porque muitas vezes o que é a religiosidade? A palavra de Deus diz assim: onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Tá? Vamos colocar um parênteses aqui, né? Para que a gente tenha sabedoria com essa liberdade, né? Por quê? Porque eu não vou usar dessa liberdade para fazer aquilo que sai fora da palavra de Deus. Mas o que nós precisamos entender? Irmão, não seja religioso. O que é um religioso? Fica ali guardando a lei, guardando um monte de coisa, e guarda isso, guarda aquilo. Na hora de ouvir a direção do Espírito, a manifestação do amor de Deus, esquece. Ô, meu irmão, joga isso fora em nome de Jesus. Não fica com a religiosidade, não. Presta atenção. Jesus está pregando, tá, tá pregando. Muitos eram contra o que ele fazia, muitos, né? Por isso que surgiu lá a crucificação e tal, né? Os principais da sinagoga e incitaram o povo, né, para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Então, muitos naquela ocasião mantinham uma religiosidade. Por quê? Porque não estava entendendo quem estava na presença, quem estava por perto, quem estava lá, que era Jesus, o Filho de Deus. Não fique guardando religiosidade. O que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a direção do Espírito, a direção de Deus. Quantas coisas Jesus quebrou a religiosidade? Uma delas era sobre o sábado, não é verdade? Deus condena quem guarda o sábado? Não. E ele condena quem não guarda o sábado? Não. Ele não condena. Eu preciso ter moderação. Só que o que ele disse? Ele falou assim, ó, se o seu boi lá, o seu bezerro, o seu carneiro cai num buraco, e se for sábado, você não vai curar? Você não vai tirar ele de lá? Então, seria necessário que esse homem, que é filho de Deus, fosse salvo também, porque ele curou um homem no sábado. Irmãos, além disso, existem outras coisas. Por que religiosidade? Às vezes nós, por algum tempo, ocupamos uma posição.
E seja essa posição de destaque ou não de destaque, mas nós temos ali a nossa posição, certo? E aí, por conta dessa posição, a gente acha, não, Jesus não vai me curar. Mas Deus, nós estamos na presença de Deus, então eu tenho que quebrar essa religiosidade. O que a gente pode trazer para nós nos dias de hoje, para a nossa vida? Não, e isso só vai acontecer se acontecer isso. Não imponha, não seja religioso, colocando um monte de coisa que eu não vou conseguir cumprir, você não vai conseguir cumprir, e por causa disso eu vou andar de qualquer jeito? Claro que não. Mas o que nós precisamos entender e aprender é que esse homem, o Jairo, percebeu o que ele estava fazendo. Por quê? Vamos olhar a posição do Jairo. Quem é o Jairo? Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local. Ele era um dirigente. Ele tinha uma posição de destaque. Ele conquistou, estava capacitado ali na lei, estava capacitado na palavra de Deus, na Torá e um monte de coisa. Irmão, sabe o que ele fez com tudo isso? Sabe o que ele fez com tudo isso? Com todas essas coisas? Ele falou: eu não vou ficar aqui. Eu estou diante do Filho de Deus. Por quê? Porque ele tinha uma posição. E muitos iam falar: nossa, você viu o Jairo? Quem é o Jairo? É o Jairo, é o principal da sinagoga, tal. Ele foi lá até Jesus, ele se rendeu a Jesus, ele se rendeu ao Filho de Deus. Muitas vezes nós ficamos, isso é a minha fé, essa é a minha religião, esse é o meu ponto de encontro com Deus, o nosso ponto de encontro com Deus é Jesus. E muitas vezes, por eu ter uma posição, por você ter uma posição, nós ficamos ali, não. Eu não vou lá não falar com Jesus. Você vê só a história do Nicodemos. O Nicodemos, ele foi falar com Jesus de noite, porque ele tinha vergonha. Porque ele tinha vergonha de ser visto com Jesus, por causa da religião. O povo não estava entendendo quem era Jesus. Eles achavam que era só um profeta. Irmão, quebra a religiosidade, quebra aquilo que te prende, que te impede de viver o milagre e a manifestação de Deus. Muitas vezes nós ficamos colocando regra para nós mesmos. Não vou andar de qualquer jeito, não vou fazer um projeto de vida. Não, eu preciso fazer um projeto de vida, mudar o curso das coisas, mas não fique impondo regra, não fica sendo religioso. Aí, que mais a gente é religioso? Geralmente a gente gosta de ser religioso na vida dos outros, não é? Que a gente fala assim, não, essa pessoa, para ela ser abençoada, ela tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Ô, meu irmão, para com isso. Para com isso. Deus me trata de um jeito e te trata de outro jeito. Deus nos trata de maneira individual, no meio de todo mundo. Sabe o que quer dizer isso? É que ele nos ama e veio para nos salvar. Esse homem fez o quê? Vou quebrar a religiosidade, vou ir até Jesus. E Jesus andando e um monte de coisa. O que Jesus faz? Ó, e implorou que fosse a sua casa. E prostrando aos seus, prostou aos pés de Jesus, reconheceu, irmão, quando que um principal da sinagoga, o fariseu era os que fazia as leis, não sei se ele era um dos fariseus, mas era principal da sinagoga, era uma posição que ele estava ali em destaque. Ele falou o quê? Vou prostrando-se aos seus pés. Irmão, em nome de Jesus, muitas vezes nós temos dentro de nós um certo orgulho que nos impede de viver a manifestação de Deus. E sabe o que é? Aonde que está esse orgulho? Por quê? Porque eu me prostro diante de Jesus. Você se prostra diante de Jesus. E quando tem uma situação que nós precisamos reconhecer, que nós precisamos reconhecer alguma questão diante de uma pessoa. Por quê? Porque Jesus nós não estamos vendo nos olhos naturais. Jesus não está andando com a gente todo dia. Mas quando surge uma situação que eu preciso me prostrar e todos vão ver,
que eu quero te dizer? Ó, errou, reconhece que errou, muda e conserta, vamos caminhar. Ó, tem essa situação para resolver aqui. Irmão, a gente passa vergonha uma vez só. É melhor do que ir para o inferno ficando com o nosso orgulho e guardando rancor. Meu irmão, pedir perdão, pedir desculpa, não vai te matar, não. Não vai me matar, não, fulano. Me perdoa, tá? Eu errei aqui, ó. Eu agi de tal maneira? Não, mas não vou me prostrar, não. Sabe por quê? Porque a gente pensa que não é para Jesus que a gente está se prostrando. Então a gente está se prostrando para Jesus. Ah, mas tem uma situação ali, quebra essa religiosidade. Não, eu não vou lá não, mas de jeito maneira. Para que eu vou lá? Ah, mas hoje não, irmão. Ele reconheceu quem era Jesus. O que Jesus fala para mim e para você? Para que nós possamos quebrar essas religiosidades. E muitas vezes o nosso milagre está onde nós menos esperamos. Muitas vezes surgem situações que nós não entendemos, condições que nós não entendemos, para que nós possamos nos prostrar nos pés de Jesus. Irmão, presta bem atenção, tá? Existem situações que nós somos massacrados quando nós reconhecemos que falhamos e erramos, tá? Então entenda o seguinte. Agora existem situações que tá o nosso milagre. O que eu quero dizer com você? Às vezes tem uma situação aí que você vai ter que chegar e falar com alguém. A pessoa vai te massacrar. Não vai? O que eu quero dizer para você? Não vai lá não. Agora tem situação que vai chegar a hora que Deus vai preparar o momento, a condição para que nós possamos ir ajustando as coisas que aconteceram, as coisas que nós podemos resolver. Mas o que eu preciso fazer? Me prostrar nos pés de Jesus. E muitas vezes a religiosidade, o orgulho. Por que muitas vezes existe uma pessoa que é tá passando condição de rua, que não seja, por exemplo, tem uma família, tem uma pessoa, tem uma família, e ela tá passando condição de rua, que não seja negligência dos filhos, né? Uma condição mais ou menos assim, não, eu quero viver do meu jeito, eu sou assim, eu sou assado, mas não reconhece quem é. Irmão, quebra a religiosidade agora em nome de Jesus. O Espírito, eu não vou limitar eu não vou limitar o poder de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus é fiel. Esse homem quebrou a religiosidade. Sabe por quê? Ele tinha uma posição, ele era um principal da sinagoga, era visto por todos. O que ele foi fazer? Foi se prostrar aos pés de Jesus. O que nós precisamos entender? Deus veio nos salvar e muitas vezes surgem situações que nos colocam diretamente nos pés de Jesus. Mas, irmão, não é eu entrar em oração que eu estou te falando, não. É a gente chegar e ajustar coisas com pessoas que ficaram resquícios. O Espírito Santo vai te dar graça. Ou seja, qualquer outro tipo de religiosidade. Eu não posso limitar o poder de Deus, mas neste momento que você está ouvindo esta palavra, tenha plena certeza que Ele vai dar a direção do que você tem que fazer, qual é o tipo de religiosidade que você precisa quebrar, que eu preciso quebrar. Presta atenção aqui comigo. Olha só. Aí vamos continuar aqui. Olha só. Pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, a multidão comprimia. Eu estou no versículo 42. Vou pular para o versículo 49, né? Que aqui do 42, do 43 em diante, entra outra história, né? A mulher do fluxo de sangue. E falava ele ainda, quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: Tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: Não temas, tão somente crê, e ela será salva. Irmão, olha só. O que eu e você nós vamos fazer se nós não estivermos na presença de Jesus? Chegou a situação, o negócio estava feio, não estava?
ficou horrível. Ficou. Por quê? Chegou uma notícia lá, ó. A tua filha morreu, não incomoda mais o mestre, não. Mas o Jairo entendeu que ele não estava na presença de qualquer um, ele estava na presença do Filho de Deus. O Jairo entendeu na onde ele estava. Ele, não, ele entendeu. E Jesus prontamente, olha como Jesus é misericordioso, já deu uma palavra. E ele nos dá a palavra. Então, o que ele falou? Ó, Jairo, ó, fica calmo, continua crendo, crê somente, irmão, creia na manifestação de Deus. Essa é a segunda parte do que nós precisamos ouvir. Quebra a religiosidade, primeira parte. Segunda, confia no que Jesus está te dizendo, segura o que Jesus está te falando, irmão. Deus é tão fiel, que às vezes nós não enxergamos. Por isso que eu não falei para você ontem que a palavra é viva, a palavra é tremenda. Olha só, você já ouviu essa palavra muitas vezes, muitas milhares de vezes. Mas é viva, Deus dá uma revelação nova para mim, dá uma revelação nova para o outro irmão, e assim a manifestação de Deus vai acontecendo. O que eu vou fazer? Vou segurar o que Jesus me disse. Mas o que está acontecendo lá? Eu deixei minha filha lá, a condição da filha dele já tava desafiadora. Quando ele vai lá até Jesus, o que aconteceu? Vem no meio do caminho e surge uma notícia. Continua segurando o que Jesus te disse. Aí ele fala assim, ó. Assim, então somente crê. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Na versão do Marcos, na versão do Mateus, vai falar que os flautistas já estavam tocando a música fúnebre. Irmão, presta atenção. O cara vai procurar solução. Chega, houve uma notícia desafiadora. Jesus fala, segura aí, meu filho. Crê somente. Quando ele chega na casa, tá lá a musiquinha fúnebre, né? A marcha fúnebre. Irmão, se a gente não estiver segurando com Jesus, a gente não aguenta. Eu não aguento, você não aguenta. Às vezes tem desafio que você fala assim, irmão, às vezes nós precisamos abrir um pouco a nossa janela e olhar e ver os desafios que muita gente está passando. E o quanto Deus está cuidando da nossa vida. Aí você fala assim, meu Deus, não estou passando nada. Irmão, presta atenção. Enquanto isso, aí o que Jesus fez? Irmão, presta atenção, não leva todo mundo para dentro da sua vida. Jesus não permitiu. Jesus veio fazer o quê? Veio salvar o mundo, não veio? Não veio? Não fala lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho ao mundo para salvar o mundo? E Deus enviou o seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele? Não foi isso? Não está dizendo isso lá? Jesus não queria salvar todo mundo, mas não permitiu que entrasse lá, meu irmão. Não tem fé, tem tipo de situação que é só gente de fé. Primeiro, o Pedro, Tiago e João foram aprender com Jesus alguma coisa. Estava no mesmo espírito, na mesma fé. O pai e a mãe da menina cria, quer o milagre, quer a bênção. Vai permitir que outro entre? Não, já foram lá levar notícia e falar que não tinha mais jeito. Às vezes nós precisamos nos guardar de ouvir certas coisas para que não seja minada a nossa fé. É isso aí, em nome de Jesus. Tem lugar que a gente tem que ir e ficar perto. Tem lugar que a gente tem que sair de perto, em nome de Jesus. E situações e condições, em nome de Jesus. Pessoas também, em nome de Jesus. Tenha sabedoria, tá? Nada de inimizade, tá bom? Olha só. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e lamentavam por ela. Diante disso, Jesus encorajou: não pranteais, ela não está morta, mas dorme. Irmão,
E muitos zombavam dele, pois tinha certeza que ela estava morta. Entretanto, irmão, presta atenção, presta atenção. Jesus falou, todo mundo estava pranteando. Jesus falou assim: não, gente, fique em paz, ela não tá morta, não, ela só está dormindo. Irmão, começou a zombar de Jesus porque ele falou isso. Ô, meu irmão, não divide a sua. Tem fé que nós vamos lá para edificar. E vamos para edificar, vamos para pregar, para manifestar o poder de Deus em nome de Jesus. É isso que a gente vai fazer. Mas tem condição que a gente. Ó, zombavam dele. O que isso representa? Que tem gente que não está na mesma fé que eu e você. Por isso que eu tenho que segurar na mão de Jesus e ficar crendo somente que Deus tem a solução. Terceira parte. Primeira parte. Quebre a religiosidade, viva o milagre de Deus. Segunda parte, segura aquilo que Jesus te disse. Vai vir vento, vai vir tempestade, mas segura que não vai desmoronar as coisas. Deus está dando direção. Acompanha comigo aqui. Terceira parte. Irmão, não divide. Tem gente que não está na mesma fé e eu quero que a pessoa esteja na mesma fé, mas não vai estar, é diferente. Cada um, Deus é um tempo com Deus. Aí ele continua e fala assim, ó. Entretanto, ele tomou pela mão e em voz alta lhe disse, lhe ordenou, menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou e no mesmo momento ela se levantou e ele mandou que desse algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados com tudo. Ficavam maravilhados. Contudo, Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que se passara ali. Meu irmão, os pais ficou maravilhados. O que Jesus falou? Menina, a ti te digo, levanta. O que aconteceu? O espírito da menina voltou para o corpo dela. Irmão, você está entendendo a grandeza do milagre, a grandeza da manifestação de Deus em nome de Jesus? Toma posse da grandeza de Deus, da manifestação de Jesus. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar a religiosidade, vou segurar o que Jesus tem para mim. E terceira coisa, não vou dividir a minha fé com todo mundo, nem todo mundo está na mesma fé, no mesmo espírito, em nome de Jesus, na mesma direção, porque no final eu vou viver um milagre extraordinário. Repete comigo aí. Eu vou viver um milagre extraordinário da parte de Deus em nome de Jesus. Vamos orar. Jesus querido, Deus maravilhoso, enche-nos da tua presença e da tua graça nessa hora. Senhor, na força dessa palavra, nos sustenta, Deus, em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai, para quebrar todo tipo de religiosidade que há na nossa vida. Abre os nossos olhos para segurar aquilo que o Senhor já nos disse e nos guarda, Pai, de muitas vezes tentar fazer com que pessoas tenham a mesma fé que nós, mas nos dá a sabedoria, Pai, de viver o milagre, o sobrenatural, em particular com o Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção de Deus, que Deus te guarde, te livre de todo mal, te dê um dia abençoado. Eu declaro na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.